Meus amados irmãos, estamos chegando a mais um final de ano. Meu Deus. Parece que ontem era janeiro. Mas nós já estamos em novembro. Menos de 60 dias para virar o ano. 2025 já está ali, logo na porta. Já estamos vendo essa data. Eu queria chamar a atenção daqueles que passaram dos 30, que já viveram 3 décadas. Daí para cima. Chamar a sua atenção. Eu não sei quanto a você, mas à medida que eu vou envelhecendo, à medida que o tempo vai passando sobre a minha vida, parece que os dias ficam mais curtos. Você tem essa sensação? Parece que os anos estão mais breves. A vida parece tornar-se tão pequenina. Eu chamo a atenção dos que têm mais de 30, porque a gente tem uma percepção maior sobre tempo. Os mais novos não têm tão bem essa percepção. Eles não conseguem perceber tão bem como o tempo voa, como ele é breve, passa tão rápido. Eu me lembro quando eu me casei, nesse período, porque eu casei 28 de dezembro, eu estava me preparando para o casamento. Faltavam poucos dias para que eu pudesse fazer 21 anos, eu e a Deliene. Eu tive que pedir autorização ao meu pai para casar, porque eu não tinha idade para isso. A Deliene teve que pedir autorização à mãe para poder casar, e nós preparamos a documentação. Nós íamos completar, como eu disse, 21 anos. E aí, tinha uma sensação com a gente. À medida que a gente ia se preparando, ia conversando, vinha aquela sensação de que iríamos viver uma longa jornada juntos. Teríamos uma vida inteira, porque mesmo não sendo cristão, não tendo conhecido a Cristo, eu fui educado para casar até a morte. Divórcio era uma coisa impensável na minha época, comigo e com a Deliene, ainda que eu não tivesse nenhuma base cristã. A gente vivia com a intenção assim, vamos ficar velhinhos juntos se Deus assim permitir. No meu caso, como ateu, se a sorte assim conceder. Vamos envelhecer juntos. Então, tinha uma noção, assim, tinha uma ideia de que isso seria uma longa caminhada. No entanto, 28 de dezembro, agora deste ano, eu estarei fazendo 34 anos de casados. Passou tão rápido. Meu Deus. Eu tenho mais tempo de casado do que de vida solteira. 1 vez e meia o tempo em relação a isso. Mas foi tão rápido. Tão rápido. Tão rápido. Eu acredito que essa sensação é decorrente dessa percepção, que à medida que a gente vai vivendo, de que a vida é muito breve, de que a vida é muito curta. Aliás, Jó, ele reflete sobre a brevidade da vida, e ele vai dizer o seguinte: o homem nascido de mulher, vive breve tempo e cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Jó 14, versículos 1 e 2. A vida é tão efêmera, a vida é tão curta, é tão pequena, não é verdade? Vocês que são novos não têm noção disso. Vocês, crianças e adolescentes, não conseguem perceber isso ainda. Jovens, está mais ou menos entendendo, mas quem já é adulto, passou dos 30, e quem passou dos 50, muito mais. Percebe essa noção? Eu farei em janeiro 55 anos. Meu Deus. Meio século e alguns anos. 5 décadas e meia. Mas parece tão pouco o tempo vivido. Passou tão rápido. Tão rápido. Quando
Quando eu estava aos 21, 50 estava tão longe. Quando eu comecei no primeiro ano, 35 anos de casado, 34 anos, estava tão longe. No entanto, chegou agora, rápido, assim ó, num fechar e abrir de olhos, num deitar e levantar. Rapidamente o tempo passou, rapidamente o tempo se esvai. E o que resta? Quanto tempo ainda tenho? Quantos anos ainda viverei casado com a Adeliene? Quantos anos caminharei sobre essa terra? Talvez mais 30? 10? Um dia? 5 anos? 50? Muito difícil. Muito difícil. Percebe que a vida é breve? Mas a vida também não é só breve. A vida é imprevista. A vida em si, ela é imprevista. A gente não para pensar sobre isso. Dia 2 agora, a nossa igreja, a nossa mocidade, estava fazendo um trabalho evangelístico lá no cemitério São Lázaro. É o dia de finados, e aí o pessoal vai visitar os túmulos. E a gente estava ali fazendo esse trabalho evangelístico. Muitos dos nossos jovens estavam, eu passei um tempo ali com eles. Não pude ficar o tempo todo, eu tinha um compromisso logo em seguida, mas eu estive ali. E aí, enquanto eu estava naquele local, conversando com algumas pessoas, evangelizando, fazendo, eu entrei no cemitério. E fui até o final, lá na parte do muro lá. E aí, à medida que eu ia conversando, eu também ia percebendo as sepulturas que estavam do meu lado. E ali tinha criança, tinha adolescente, tinha jovem, tinha adulto. Tinha pessoas com menos de 1 ano e tinha octogenários. Todos estavam ali. Previsto. Quantos anos você tem? 8? 10? 15? 30? 50? 70? 80? Como você chegou aqui? Lá no mundo vai dizer assim, foi por sorte, porque você não planejou. Ou ainda que você planejou, você não pode garantir que você iria chegar até aqui. Para nós, pela graça. Se não é a bendita e maravilhosa graça do Senhor, nós não estaríamos aqui. Nos permitiu viver todo este tempo. Então, nós temos essa ilusão de muito ou pouco tempo para a existência. Nós não temos tempo algum, se não é a graça e a misericórdia do Senhor. Você não sabe se você sai daqui. Preste atenção, você não sabe se levanta deste banco. Não sabe disso? A vida é breve e a vida é imprevista. Não há previsão de tempo. Ninguém pode marcar se vai viver 1 ano, 2, 10 ou 1 década. Ninguém pode dizer que vai viver 50 ou 60 anos. Ninguém pode marcar o tempo da sua existência. A única coisa que nós temos como certo e absoluto sobre a vida é que a morte chega. Sim, ela chegará. Ela virá, ela baterá na sua porta. Não, ela avançará, ela arrombará a sua porta, ela entrará. E sabe o que vai acontecer? Você não vai estar mais aqui. É possível que daqui a 100 anos nenhum de nós esteja aqui. E com certeza, daqui a 150 anos nós nem sequer seremos lembrados. Nem pelos nossos familiares. Porque ela vai passar. Nós não estaremos mais aqui. Isso é bom ou é ruim? Viver ou morrer. É bom viver? É bom morrer? Como é que é isso? A gente não para pensar sobre isso, né? A gente não fala sobre morte e vida. A gente vai vivendo. Ainda que a gente não esteja ciente, nós vivemos na filosofia Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. A gente não para muito para pensar, e deveríamos de parar para refletir sobre essas questões.
Para muitos, morrer, esses que são apegados a essa existência, que acham que não há nada mais além dessa existência, morrer é um desperdício. Para outros desta mesma linha, por conta das tristezas, das dores, das dificuldades da vida, morrer é um escape. Por isso há o suicídio. Para nós, que temos Cristo como nosso Salvador, que seguimos o seu conselho, a qual diz: portanto, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, Oxalá. A morte nunca será algo ruim, nunca será um desperdício e nunca será um meio de escape. Antes, é algo desejável. Ah, sim, querido, o cristão deve desejar morrer. E não é sentimento suicida, não é um pensamento suicida. Sim, é possível ter o desejo pela morte e ainda assim não ter uma intenção suicida em seus sentimentos. Quer ver? Abra sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo de número 1, versículos de número 21 até o versículo de número 23. Eu vou pedir para que a projeção esteja ali colocada. Hoje nós vamos ler alguns versículos e eu vou fazer diferente. Eu vou pedir para que esteja aqui, porque aqueles irmãos que não têm a facilidade no manuseio da palavra, ou que não têm a Bíblia na tradução revista e atualizada, que é o que a gente usa, né? Ou que estão sem Bíblia, possam acompanhar a leitura. Então, abre aí. Filipenses, capítulo de número 1, versículos 21 a 23. Eu quero convidar você a fazermos juntos essa leitura de uma só voz. Vamos lá? Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que é incomparavelmente melhor. Observe o versículo de número 23. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo, ele diz que deseja partir e estar com Cristo. O que é isso senão um sentimento de morte? Um desejo pela morte. É isso que Paulo está dizendo. Eu quero partir. E mais, Paulo chega a dizer assim: isso é incomparavelmente melhor. E Paulo não está tendo um pensamento suicida. E Paulo não está triste. Paulo não está abatido. Paulo não está cabisbaixo. Paulo não está cansado da sua existência. Paulo não está pensando em entregar as coisas. Não, pelo contrário. Quando nós lemos o texto aqui, o versículo de número 22 vai dizer: entretanto, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ele diz: eu estou aqui numa encruzilhada. Eu estou sendo pressionado com dois sentimentos fervorosos dentro do meu coração. O primeiro sentimento é viver. Eu tenho um propósito, eu tenho um significado, eu tenho uma necessidade. Viver é bom, mas morrer é melhor ainda. Então eu estou pressionado entre um e outro. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei como eu vou lidar com isso. Então o sentimento de Paulo, ainda que seja um desejo pela morte, é também um desejo pela vida. E é isso que é interessante. Não é um pensamento suicídio, porque Paulo decide ou deseja a vida. É isso que ele deseja. Mas o que é vida ou morte? "60 dias. E nós estaremos em 2025. Se você é como eu, você já está pensando na sua agenda para o ano que vem. Você já está fazendo uma avaliação do que você está deixando e das coisas que você fez e o que você viveu. E agora você já está planejando o ano que vem. Talvez você esteja planejando os seus próximos 10 anos, ou 15, ou 20 anos. Você está pensando na sua formatura, se você estiver estudando, ou na conclusão da sua casa, se você estiver construindo, ou se você deseja comprar uma casa, ou talvez na compra de um carro que você quer ter o ano que vem. Você está planejando alguma coisa, você está organizando a sua vida, e você começa agora a parar e a viver a projeção do ano que inicia.
Para quando chegar dia 31, você ter uma lista de atividades, de resoluções, de desejos, de vontades, de alvos a qual você quer chegar lá. Isso é viver. Porque viver, porque estar vivo, é buscar, é se mover, é construir, é crescer, é investir. E nós estamos nesse movimento constante. Morrer é movimento. Movimento inclusive no seu corpo, no seu organismo que você não percebe. O sangue circula, o coração bate, o pulmão se movimenta, o cérebro faz as suas sinapses. É movimento o tempo todo. As suas células não param. O tempo todo, você, enquanto está vivo, há movimento. E esse movimento físico também é um movimento mental, também é um movimento emocional, também é um movimento volutivo nessa condição, nessa correria. E quando a vida perde esse senso de movimento, quando ela perde essa progressão natural, então ela perde o sentido. E se há algo que nós buscamos é sentido da vida. Deixa eu mudar essa frase para ficar mais fácil da gente entender. Se algo que nós buscamos é realização e satisfação. É isso que nós buscamos, por isso que nós planejamos, por isso que nós projetamos, por isso que nós seguimos à frente. Esse senso de realização é o que parece Paulo ter encontrado. Paulo está realizado, contente, satisfeito. Ele não é alguém frustrado, cabisbaixo e abatido. Sabe o que é interessante quando nós lemos essa parte aqui e você vê que Paulo está nesse movimento? Eu quero viver porque eu tenho frutos a serem conquistados para o Senhor, porque estar com vocês é algo bom, mas ao mesmo tempo eu estou satisfeito com a vida que eu já tenho. Então eu posso partir e posso estar com Cristo, o que é muito melhor. Então esse movimento de Paulo é interessante porque a carta que nós estamos nas mãos é conhecida como a carta do contentamento, ou a carta da alegria. O termo alegria, contentamento, felicidade e paz aparece 16 vezes nessa carta. Mas essa carta só tem 4 capítulos, só tem 104 versículos. E por 16 vezes, Paulo vai falar sobre isso. E não apenas falar, ele vai dizer que ele está contente, ele vai dizer que ele está feliz, ele vai dizer que ele está em paz, e ele vai desejar que nós estejamos em paz, que nós estejamos contentes, que a felicidade, a alegria esteja em nós. E ele vai ordenar, e sejais contentes. Ele vai nos orientar, guiar em relação a isso. Por isso que ele é a carta do contentamento. Em momento algum nesta carta, nós vemos Paulo expressar um sentimento contrário ao contentamento. Ainda que esteja experimentando a prisão, ainda que ele esteja sofrendo injúrias, ainda que haja perseguição contra a sua vida, Paulo está preso em Roma, numa cadeia romana, acusado injustamente de traição ao Estado, porque ele está pregando o Evangelho. Como se não bastasse, alguns que por inveja, por porfia, estão trazendo peso à prisão de Paulo, pregando o Evangelho para que suscite ira contra Paulo. Nós vamos perceber que alguns também o haviam abandonado, deixado só. Mas você não vai ver Paulo reclamando disso. E o que é pior, sabe o que é pior? É que Paulo não sabe se ele vai sair vivo dessa cadeia. Injusto, injúria, indecisão. Tudo está sobre Paulo agora, mas ele está contente. Está realizado. Veja, meus amados, Paulo está satisfeito com a vida que leva, e isso é um fato. No entanto, mesmo vivendo este contentamento, mesmo vivendo esta realidade, aparece esse desejo de morte. E, aliás, o versículo 21, ele é interessante. Ele é interessante. Paulo vai dizer assim: porquanto, para mim, o viver é Cristo
E o morrer é lucro. Morrer é lucro. É ganho e não perda. É isso que é para Paulo. O apóstolo chega a dizer que ele vai lucrar com a sua própria morte. Para Paulo, viver não é ruim. Viver é bom. Quando nós lemos esse versículo isoladamente, a gente pode ter essa impressão de que viver é Cristo é uma coisa ruim, porque o lucro está na morte. Mas o viver é Cristo, a gente vai entender que é algo muito bom. Quando você vê Paulo escrevendo e você entende todo o contexto, você vai ver que Paulo não está insatisfeito com a sua vida, apesar das dificuldades. Paulo não está triste com a sua vida, apesar das perseguições. Paulo não está sofrendo com a sua vida, apesar do sofrimento físico. Mas ele tem essa visão de que há um benefício na sua morte. É como se a completude, a plenitude fosse alcançada ali, no momento da sua morte. Que coisa interessante, meus amados. Eu tenho a sensação de que a vida é breve e que ela deve ser vivida intensamente. Você tem essa sensação? Creio que tem. Creio que você pensa nisso, que a vida deve ser vivida intensamente. Talvez você não pare para pensar todo instante sobre isso, mas há momentos na sua vida em que você para e pensa, eu tenho que fazer algo com a minha vida. Tem uma guinada, tem uma virada de chave, tem um momento, tem uma decisão, tem uma compra que é importante. Tem algo que eu vou conquistar, tem algo que eu vou querer, e isso então é movimento. Então é interessante, mas vivê-la com a intensidade, com a plenitude, e alcançar o contentamento, o que é necessário, o que é preciso para experimentar esta realização nesta vida. Será que, como Paulo, podemos experimentar esse sentimento de realização ao ponto de dizer que nós já estamos satisfeitos? Será que nós podemos experimentar isso? Como Paulo chega a esta conclusão? De que forma a sua vida se tornou plena, completa, e agora é um investimento para a morte? De que forma isso aconteceu? Porque Paulo está dizendo exatamente isso nesse trecho das Escrituras. Ele está dizendo que a sua vida está boa, mas que a sua vida já está plena, já está completa. E agora a morte para ele é um bom investimento, é um bom negócio. Então eu gostaria de convidá-los nesses domingos agora, em alguns domingos, para que nós nos debrucemos sobre estas palavras, para que este regozijo nos envolva com a sua suave e doce graça. Que sejamos envolvidos com o suave e doce aroma da graça bendita do nosso Senhor Jesus. Eu quero convidá-lo a observar as palavras que Paulo devidamente selecionou para expressar os seus sentimentos quanto à vida e quanto à morte. E o versículo 21, Paulo começa dizendo, porquanto para mim o viver é Cristo. Para o apóstolo a vida, ela não deveria de ser gastas com coisas triviais. A vida é gasta. Viver é gastar. Viver não é economia, não é ajuntar. Viver é gastar. Recentemente eu descobri algo incrível. Se o médico que falou isso, ele não estiver errado, enganado na sua proporção, eu acredito que não, e os médicos depois podem até dizer se eu estou errado naquilo que ele falou, mas o médico que cuida de rins, acho que é nefrologista, não é isso que fala? É isso mesmo. Meu pai foi fazer uma consulta e ele falou com o meu pai assim, meu pai estava com 73 anos quando ele fez essa consulta, ele falou assim, senhor Acácio, o seu rim está bom para a sua idade. Mas eu quero dizer para você uma coisa que é importante. Depois dos 50, a cada ano o seu rim morre um percentual. Então, se você cuidou bem do seu rim, da sua vida, que está, você está 23% com falha renal. O que significa que eu tenho 5% de falha renal. Eu tenho 55, se depois dos 5 passa. O que significa que se você chegar aos 100 anos, cuidando bem da sua vida, perfeitamente a sua saída, o seu rim estará funcionando só 50%. Ou seja, você está gastando.
Mas não é só o rim, os órgãos gastam. Esse é o envelhecimento. A gente está gastando a vida. E Paulo está dizendo que nós não devemos gastar a nossa vida, a nossa existência, com coisas triviais, com coisas comuns. Não, Paulo diz que a nossa existência deve ser gastada, deve ser investida, deve ser ali consumida. Essa existência deve estar então em Cristo e para Cristo. Viver é Cristo. Mover-se é Cristo. Respirar é Cristo. Construir é Cristo. Executar é Cristo. Tudo é Cristo. É o que o Paulo está dizendo, queridos. A centralidade de Cristo na vida nos eleva a uma posição que está além das coisas, para uma circunstância em que o verdadeiro contentamento é experimentado. O que é uma vida bem vivida, que é uma vida bem realizada, que tem experimentado então a sua plenitude. Para Paulo, toda a plenitude da vida é Cristo. Por isso é que ele pode dizer que há um contentamento, mesmo quando as coisas não vão bem. Por isso que ele pode dizer que ele fica nessa encruzilhada sem saber o que fazer. Mesmo estando em risco dentro da prisão, com risco da sua própria vida, mesmo sofrendo a perseguição por Cristo, ele pode dizer: eu estou nessa encruzilhada porque viver é bom, mas morrer e estar com Cristo é muito melhor. Porque ele está satisfeito na sua vida, a sua vida está realizada, a sua vida está plena, a sua vida está completa. Você sabe o que significa contentamento? Tanto no hebraico, da qual é escrito o Antigo Testamento, como no grego, da qual é escrito o Novo Testamento, a palavra contentamento, ela tem um único significado: suficiência. Estar contente é ter o suficiente. É não sentir falta de nada. Isso é contentamento. Ter o suficiente. Então, contentamento não significa quantidade de posses. Contentamento está estritamente ligado ao cumprimento do nosso desejo. Deixa eu explicar isso. Se o seu desejo é grande, se aquilo que você menciona, que aquilo que você quer é muito grande, então é necessário muito para que essa realização do desejo aconteça. Mas se o seu desejo é pequeno, pouco é suficiente. Este copo, com poucos mililitros de água, ele vai encher. Uma caixa de 1000 litros precisa muito. Menos esforço para encher esse copo, um esforço muito maior para encher uma caixa de 1000 litros. Uma dedicação muito maior para isso. Então a pergunta que você deve fazer é: quanto é suficiente para que a sua vida seja completa? Para que você encontre a plenitude? Para que você se sinta realizado? Afinal de contas, você começa a planejar para o próximo ano. Quanto é necessário? Para Paulo, Cristo era o suficiente. É por isso que ele diz: viver é Cristo. Mas Paulo, o que significa viver é Cristo? É tão bonita essa palavra, não é? É até simples, uma frase composta de forma muito simples, mas é tão profundo o seu significado. Vamos ver o que Paulo quer dizer com esse viver é Cristo. Olhando aqui para a carta de Filipenses, para aquilo que Paulo mesmo escreveu sobre esse viver. Nós vamos perceber o que significa para Paulo esse viver é Cristo. E a primeira coisa que nós podemos ver está em Filipenses 4, versículo de número 13. Eu vou pedir para que seja projetado aqui. 4:13. 4:13. Vamos lá todos juntos? Viver é Cristo para Paulo é ter a força de Cristo emanada.
sobre nós, envolvida em nós. É a nossa capacidade de enfrentar todas as coisas com a ajuda do nosso Senhor. Isso é viver em Cristo. Em segundo lugar, viver é adotar uma posição de humildade e dedicação, conforme a de Cristo. Filipenses 2, versículo 5 a versículo de número 11. Filipenses 2, 5 a 11. Vamos lá, todos juntos? Tende em vós todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, a glória de Deus Pai. Em primeiro lugar é ter a força emanada de Cristo. Segundo lugar é adotar a humildade à disposição de Cristo, o que implica assumir uma postura humilde e servil. Em terceiro lugar é conhecer a Cristo de forma profunda. Filipenses 3, versículo de número 8. Filipenses 3, 8. Vamos lá, todos juntos? Sim. Então, em terceiro lugar, reconhecer a Cristo de forma profunda. Isso significa que vai além do conhecimento intelectual e passa a ser um conhecimento experimental, é experimentar Cristo. Em quarto lugar, é cobrir-se da justiça de Cristo. Versículo de número 9 deste mesmo capítulo. Isso significa viver de acordo com a justiça que Deus imputa pela fé. Em último lugar, não menos importante, é regozijar-se em Cristo. Capítulo 4, versículo 1. Versículo 4. Vamos lá, todos juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O que reflete a verdadeira alegria que surge em relação contínua com o nosso Senhor. Portanto, para Paulo, a expressão viver é Cristo implica numa vida de fato centrada em Cristo, onde todas as áreas são influenciadas e moldadas por Ele, levando então a um resultado final, que é a satisfação, a realização, a plenitude. Não precisa de muitas coisas. Isso me faz lembrar de um trecho das Escrituras, quando Paulo está com duas irmãs, Marta e Maria. Vocês lembram desse texto? O texto nos diz que que Maria se senta aos pés de Jesus. E ela então está ali, ouvindo os ensinamentos. Marta está querendo servir ao Senhor, mas ela está agitada com muitas coisas. Ela está preparando o almoço, está organizando a casa, está dando ordem aos funcionários. Ela quer que Jesus seja bem recebido, que Jesus receba todo o cuidado. Ela é uma serva fiel, é uma serva dedicada, aí está se dedicando ao Senhor. Mas quando ela vê a sua irmã sentada ali, sem fazer nada, ela fala: Senhor, tem pena de mim, olha para minha irmã, manda ela vir me ajudar. Não é possível que ela fique aí sentada sem fazer nada, enquanto eu estou correndo de um lado para o outro. Muitas coisas estão sob a minha responsabilidade. Qual é a resposta de Jesus? Marta, Marta, a sua irmã escolheu a melhor parte. Mas o mais interessante é que Jesus fala assim: pouco é necessário.
Você está preocupada com muitas coisas. A sua vida está envolvida em muitas coisas. E você não está podendo experimentar o contentamento que a sua irmã está na simplicidade de estar comigo. Consegue entender isso? Enquanto Maria experimentava o sentimento de satisfação, de realização, de completude, porque ela está ali admirando a Cristo, Marta está correndo. Então, por quê? Porque tem muitas coisas em direção à sua vida. Há muitas coisas que ela quer. Paulo diz, queridos, que viver é Cristo, então significa que pouca coisa é necessária para a satisfação da vida. Você não irá se sentir completo, pleno, realizado, satisfeito, se você quer ganhar o mundo. Não! Você só precisa de Cristo. Ele é suficiente. Então aqui está o segredo de uma vida de contentamento. Aqui está o segredo de uma vida satisfatória. Aqui está o segredo de uma vida completa, plena, realizada. De modo com que se eu partir hoje, eu estou completo. Se eu morrer agora, está tudo bem. Porque a minha vida está realizada, não tenho nada pendente, não tenho nada a ser conquistado. Porque eu queria, já foi conquistado. Porque o que preciso, já está conquistado, já está comigo. Quando você deseja muita coisa, quanto mais você quer, menos contentamento você irá experimentar. E assim a sua vida não será suficiente para que a alegria e a realização sejam verdadeiramente presentes. Entretanto, se Cristo for tudo o que você quer, tudo o que você deseja, tudo o que você vive, aí sim, sua vida será plena, plenamente realizada, e você poderá dizer com satisfação: viver é Cristo, viver é Cristo. Meus amados, a vida é breve, é breve. A vida é imprevista. Você não a tem nas suas mãos. E você começa a planejar algo que você ilusoriamente acha que vai conquistar. Mas você não sabe. Meu desejo é casar. Meu filho quer casar agora, dia 6 de dezembro, né? Está feliz da vida, está correndo. Quem garante que ele vai casar? Ele quer ir para o seminário. Quem garante que ele vai chegar lá? Eu estou indo para um outro campo. Quem garante que eu chego? Sim, são planejamentos. A vida corre. A gente precisa de organizar, planejar e fazer. Mas se eu depender disso para ser realizado, quando serei realizado? Que garantia eu tenho de que a satisfação estará dentro de mim? Que garantia eu tenho de que eu serei pleno? E o que é pior, você já experimentou isso, não importa a sua idade, você já experimentou isso. Quando você alcança aquilo que você desejou, você joga a régua lá na frente. Você aponta para mais adiante e fala: não é suficiente. Se você queria casar e casou, você diz: não é suficiente. Se você queria ter uma casa e já tem, você diz: não é suficiente. Se você conseguiu comprar o carro dos seus sonhos, ele já não é mais suficiente. A sua vida nunca se tornará suficiente se você estiver buscando contentamento nas coisas deste mundo. Mas se você busca o seu contentamento em Cristo, a partir do momento que Cristo se torna a sua vida, a partir do momento que Ele é o centro da sua existência, então, querido, você pode morrer agora, porque você está satisfeito. É isso que Paulo está dizendo. Então eu gostaria que você pensasse sobre isso para o seu planejamento do ano que vem. Eu não quero que você pare a sua vida. Eu não quero que você desista dos seus sonhos. Eu não quero que você simplesmente se assente e fique quieto. Não, eu quero que você pense nisso, mas você coloque que a sua satisfação, que a sua vida é completa se Cristo estiver. Se aquilo que você quer não vier, amém. Louvado seja o Senhor, porque eu já tenho o que é suficiente e eu posso partir para a glória junto com Ele, e não tem coisa melhor do que isso.
Eu quero que você olhe para a sua vida, não para as coisas terrenas deste mundo, mas para as coisas celestiais. Eu quero que você olhe para a sua vida e contemple o céu aberto e Cristo descendo. Porque é isso que a vida é. Porque isso é a melhor coisa que eu e você podemos ter. O que eu quero é que você levante pela manhã e, em vez de estar preocupado com a sua agenda, você simplesmente diga: obrigado, Senhor, por mais um dia da minha existência. Se o Senhor permitir, se for da tua vontade, se a tua graça assim habilitar a minha vida, que a agenda se cumpra. Mas se não cumprir, tudo bem. Eu estou satisfeito só pelo fato de tê-lo comigo. Satisfação a partir do agora e não como perspectiva para o amanhã. Nós cristãos temos vivido errados, queridos. Nós cristãos estamos vivendo errado. Nós estamos vivendo buscando uma satisfação à frente, sendo que a satisfação e a realização já está em nós. Então viva como Paulo. Que no seu planejamento isso seja o principal. Que na sua avaliação da vida isso seja o principal. Viver é Cristo.